Do nada, o Fluminense encaminhou 3 reforços. 3, isso mesmo. 3 reforços. Do nada. Tava ali negociação enroscada, não sei o que, um meio de campo fechado, 3 zagueiros, 3 volantes, os 2 laterais muito recuados, você não conseguia transpor a defesa, aquela muralha ali, toquinho pra um lado, toquinho pro outro, Fernando Diniz, e do nada, o Fluminense não anunciou 3 reforços, ele confirmou de maneira diferente até os 3. Aliás, o Fluminense em si também não confirmou, né? É sempre bom destacar isso. O Fluminense não falou, estão confirmados. Mas as notícias já dizem de que 3 reforços chegarão no Fluminense. Vamos falar quais são? Logo depois da vinheta do Giro de Notícias. David Duarte, Germancano, Natan. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo. Se você gostar do vídeo, se você não gostar, tudo bem também, não precisa deixar. Agora, se inscrever, você me ajuda bastante. Se inscreve aqui embaixo e comenta também a sua opinião sobre essas contratações. Vamos falar de cada uma delas a partir de agora. Combinado? Combinado? Tudo certo? Tudo certo? Então vamos embora. Bem, a gente começa falando sobre ele mesmo, a Germancano. Saiu notícia ontem no portal Saudações Tricolores, falando sobre Germancano. Enfim, a notícia ela já começava com o Germancano será apresentado no Fluminense por volta do dia 5 ou 7 de janeiro, ou seja, será no final dessa semana. Germancano já deve ser anunciado, novamente, Saudações Tricolores falando em anúncio do jogador, ok? Anúncio do jogador. Bem, muitas novidades foram acontecendo e apurações também. O Vene Casagrande também apurou sobre isso, falando sobre Germancano no Fluminense. A notícia que ele colocou foi o seguinte, que ele falou com o empresário de Germancano, o José Constanzo, e ele confirmou o acerto do jogador com o Fluminense. Um contrato de 2 anos. Contrato padrão do Fluminense que é de 2 anos, né? A exceção são alguns que são um pouquinho maiores, como é o caso do próximo jogador que eu vou falar aqui. Ainda, segundo o José Constanzo, o empresário, o atacante chega no próximo final de semana para fazer os testes. Ou seja, deve chegar ali na data mais ou menos que o Saudações Tricolores falou, por volta da quinta ou sexta-feira. Ou seja, o Fluminense confirmou, o Fluminense não confirma, obviamente o Fluminense primeiro vai fazer exame, né? Só confirma o jogador depois que fizer exame. Mas está certo, com o Germancano será uma das suas contratações nessa semana. Lembrando, o Fluminense tinha 7 contratações para fazer, né? O máximo ali que faria era 7. Dessa lista, a lista inicial de 7, saiu o Ricardo Goulart. Ficaram 6. E entrou Natan, que eu vou falar já já. Mas dos 7, só um ainda tá em suspenso. Que é o Cristiano. Que é o que a gente não sabe da divisão do dinheiro lá, como é que vai ficar, se o clube, o Sheriff vai aceitar, o Fluminense ainda tá negociando. Enfim, é a única que a gente não sabe ainda qual é o destino. Mas, no caso de Germancano, a gente ainda não tem notícias sobre salários. Vamos fazer o raio-x aqui. Obviamente, trazer vascaínos para falar bem e mal de Germancano, né? A gente saber o que é positivo, o que é negativo. O negativo é só que ele perdeu pênalti. É pipoqueiro, perdeu pênalti. Pô, não bota pra bater pênalti, temos um ótimo jogador, é isso? Então, assim, vamos descobrir o que é, quais são os problemas e as vantagens de Germancano assim que ele for anunciado pelo Fluminense. Então é isso, temos essa informação já, tanto do Saudações Tricolores quanto do Vene Casagrande, 2 fontes, 2 portais, né, 2 jornalistas, né, o Pedro Rangel e o Vene, informando sobre o acerto do Fluminense com o Germancano, que deve ser concretizado já no próximo final de semana. Outra notícia, outra confirmação, mas essa sim confirmada pelo próprio Fluminense. Vamos ver um videozinho? Antes de falar qualquer coisa? Bora ver um videozinho então, pra gente descobrir quem é o jogador que foi anunciado. Que você já sabe, é claro, mas vamos lá. 29, número 29, David Duarte. Torcida Tricolor, chegou mais um guerreiro.
O David Duarte também não é que o Fluminense está contratando o Ronaldinho Gaúcho, né? Pra poder fazer um vídeo com a história. Então, a gente não conhece muito da história de David Duarte, né? Enfim, não é um jogador que vai virar tudo. No Goiás é um bom jogador, uma boa promessa. O Fluminense está contratando muito mais um bom jogador atualmente, que pode virar até um ótimo jogador, né? Desenvolver para um ótimo jogador, do que necessariamente uma grande. Ele hoje é uma contratação maior do que ele é jogador, por exemplo. Vamos ver o desempenho de atuação dele aqui. Torcida tricolor, chegou mais um guerreiro. Já gostei que ele é o cara da voz rouca, né? Faltava isso um pouco no Fluminense, né? O cara que fala assim, pô. Só tinha o treinador da base lá e tal. Gostei. Enfim, David Duarte é mais um jogador confirmado pelo próprio Fluminense. Tem imagenzinha de anúncio, etc. Fez exames médicos na semana passada. O Fluminense, obviamente, esperou passar ano novo, etc. Até poderia ter feito ali uma brincadeira de anunciar jogador no dia 31 às 9 e pouquinha, né? Às 11 e pouquinha, né? Meia-noite, por aí. O presente de ano novo e tal para o torcedor. Seria uma sacanagem gigante com os repórteres. Mas o Fluminense preferiu não fazer essa brincadeira. Anuncia o jogador na segunda-feira pela manhã. Então, assim, David Duarte anunciado. Foi informado agora, né, oficialmente, né, de que o jogador assinou um contrato de 4 anos com o Fluminense. Então, o Fluminense vai adquirir o jogador por 4 anos. Com certeza deve ter tido, assim, pagamento de luvas. Eu não tenho essa informação exata, né, de valores, etc. Mas com certeza tem. O jogador estava valorizado no mercado. Assinou por 4 temporadas com o Fluminense. O Fluminense comprou esse jogador dele mesmo, né? Mas com certeza é um valor muito, muito pequeno, assim, também para 4 anos de contrato, às vezes R$1 milhão. Então não é um valor chamativo, não. Ele até falou ali, quando você recebe uma proposta do Fluminense, não tem como não acompanhar tudo. Eu fiquei muito feliz por ser um time de história, por saber que meu trabalho estava sendo visto. Fiquei feliz demais e estava ansioso para chegar logo. Lembrando só sobre David Duarte, vale avisar, né, aqui para a torcida do Fluminense. Ele só não veio antes, ele já queria vir, ele só não veio antes pro Fluminense, porque o Goiás não liberou. Ele já queria vir, o Fluminense já queria também, etc. E aí, no início do ano, ele tinha contrato com o Goiás queria um valor absurdo, o Fluminense falou, não vou pagar um valor absurdo pra um jogador que eu posso ter daqui a pouco, né? E aí, David Duarte veio agora, ficou sem contrato com o Goiás e veio só com pagamento de luvas. Seria bom se o Fluminense usasse o mesmo expediente sempre, né? Não vou pagar um valor alto para um jogador que eu posso ter daqui a 6 meses, por exemplo, de graça. Bem, no caso de David Duarte, eu gostei de um comentário que tem, deixei até aqui na tela, que tem lá no Twitter, que é esse cara do Ferreira. Esse cara me parece uma mistura de Iago Felipe com David Braz. David Braz tirando a idade, né? Mas pra mim, David Duarte é muito o Iago Felipe. É um jogador na média, é um jogador que, bem desenvolvido, é titular absoluto da Série A, é um jogador comprometido, não é o craque, não é o destaque, o garoto, que tá chegando aí pra poder decidir tudo, não. Mas é um bom jogador. Enfim, tomara que renda, não deve começar sendo titular, né? No David Braz deve ainda continuar sendo mantido, mas é um jogador que pra mim termina o ano como titular. Espero que eu esteja certo. Pelo que eu vi dele no Goiás, é isso que dá pra esperar. Bem, vamos pra última agora então. Bum! Notícia de última hora. Isso porque na manhã desta... Eita, até me perdi um tempo. Segunda-feira, notícia do TNT Esportes. Foi de onde começou a ser balançado tudo. Vou botar o áudio aqui, eu não sei se eu posso botar o vídeo, do Ricardo Martins, que é do TNT Esportes, e tem boas fontes sobre Natan, do Atlético Mineiro. Aliás, ele tem uma boa informação sobre Natan do Atlético Mineiro, mas ele tem boas fontes no Santos. Ricardo Martins cobre vários jogos. Encontrei com ele, inclusive, lá na Vila Belmiro. Ele cobre desde sempre, desde a 105 FM, etc. Cobre jogos em Santos, tem boas fontes por lá e trouxe essa seguinte notícia dentro de placa do TNT Esportes, antigo Esporte Interativo, né? Natan é jogador do Fluminense do Rio de Janeiro, jogador que estava no Atlético Mineiro, aceitou a proposta do tricolor das Laranjeiras e não vai mais vestir a camisa do Santos. O Santos chegou
ao teto máximo, pagar 400 mil reais por mês. O Fluminense oferece 500 mil reais por mês para o jogador e mais 1 milhão pelo empréstimo. Mesma coisa que o Santos tinha feito. O pai do Natan está chegando agora ao Rio de Janeiro para finalizar as negociações com o Fluminense. E recebo a informação, pelo jogador até viria para o Santos. Porém, conversando com a família e o pai, que é o procurador, resolveram que o melhor destino para ele nesse momento é o Fluminense para jogar a Libertadores da América. O Santos não vai entrar em leilão, então a informação da TNT é que Natan é jogador do Fluminense, empréstimo de 1 ano, 500 mil reais por mês e mais 1 milhão pelo empréstimo. Tudo acertado, tudo apalavrado. O jogador está em Santa Catarina e o pai, nesse momento, está chegando ao Rio de Janeiro. Fluminense dá o segundo chapéu no Santos. Primeiro foi no William Bigode, agora no Natan. Bem, essa foi a informação do Ricardo Martins. E aí a gente tem que, assim... E como eu falei, ele apura muito do lado do Santos. A gente viu muita situação do Santos. A gente viu algumas informações ali muito pelo lado do Santos. Vamos fazendo aquela conjuntura de informações. Nenhum jornalista é dono de todas as informações 100% verdadeiras, entendeu? Mas ele foi quem trouxe essa bomba. Ó, Natan, o Santos desistiu, hein? O Santos saiu fora da negociação, ele aceitou a proposta do Fluminense. Santos tá fora da conta. Santos não tá, não sei o quê. Ok. Dito isso, tem mais apuração. Do Vene Casagrande também. Segundo Vene Casagrande, o pai de Natan, um dos responsáveis pelo meio do Atlético, está a caminho do Rio de Janeiro para fechar a ida do jogador ao Fluminense. O tricolor está próximo de fechar mais um reforço para 2022, um empréstimo de 1 ano, 1 milhão ao Atlético pelo empréstimo sem opção de compra. Isso daqui é um erro inacreditável, tá? É erro absurdo, tá? Não era pra ter isso aqui, não. Isso tem que ser perguntado, tem que ter explicações de Mário Bittencourt sobre isso. Sobre por que o Fluminense está trazendo por empréstimo um jogador sem opção de compra. A opção de compra podia ser de 5 milhões de euros. Podia ser. O Atlético que bota? Podia ser, ué. 5 milhões de euros. Isso não quer dizer que o Fluminense seria obrigado a pagar 5 milhões de euros. Não, o Fluminense poderia negociar o final do contrato. Mas tinha que ter uma opção de compra. Se Natan jogar nessa temporada... pensar um jogador, que o último jogador absurdo... Vou botar aqui, tá? Entendo a comparação. O que Henrique Dourado fez em 2017 no Fluminense. O que Henrique Dourado fez em 2017? Fez em 2016 bem meia boca após a saída de Fred. Em 2017 foi artilheiro do Brasileirão. Então assim, tiver essa subida maluca e se valorizou muito, tanto o Fluminense vendeu, se não me engano, por 10 milhões de reais pro Flamengo. Se Natan tiver essa subida maluca... obviamente Natan não é artilheiro, né? Não é o centroavante ali, mas de fazer uma subida gigantesca dessa, sabe quanto que o Fluminense vai ter que pagar por ele? Não sei, quanto que o Atlético quiser. Mesmo se valesse a pena o Fluminense pagar 50 milhões de reais por ele, porque tinha uma proposta chegando do Chelsea de volta de 80 milhões, o Fluminense não vai poder fazer, porque ele vai voltar pro Atlético. Isso não pode ter acontecido. Isso tem que ter muitas explicações, e eu já acredito, já digo logo daqui, isso tem que ter explicações de Mário Bittencourt do porquê que não teve opção de compra, e eu duvido muito que a explicação que tiver vai me convencer. Assim como a última que teve foi, empréstimo de graça nunca tem, e a gente viu uma série de empréstimos de graça que tinham opção de compra. Enfim, mas seguindo. E vamos esperar confirmar também, né? Isso é só a informação do Vene Casagrande. O Fluminense deve fechar a contratação de Natan nesta tarde da segunda-feira, quando terá a reunião da diretoria com os representantes do meio. O Atlético Mineiro, que deixou a decisão para o jogador, aguarda apenas o retorno dos agentes e do atleta para sacramentar o empréstimo. É isso. Essa é a informação do Vene Casagrande. Ou seja, tem a informação do Ricardinho Martins falando... não, ainda tem mais a entrevista ainda do Santos, né? Teve a entrevista ainda do Rueda, do Andrés Rueda, do Santos. Eu tô falando Andrés aqui, mas é Andrés mesmo, né? Porque eu sempre cismo se é Andrés ou Andrés. Mas enfim, dane-se. Ele falou o seguinte em contato com o Jornal Dia, com o Vene Casagrande. Declinamos e desistimos. Não estamos... Isso aqui é piada também. Não estamos interessados em disputar o atleta com vários clubes. É um bom jogador, mas nesse modelo não temos mais interesse.
uma semana de negociação, fazendo leilão junto com o Fluminense. O Gabriel, o Santos que tava fazendo leilão, o Fluminense não tava não? Tava. Fluminense, Santos e Fortaleza e América Mineiro. América Mineiro aparentemente deu a primeira proposta, chegou no limite e eles saíram. Mas todo mundo fazendo leilão. Aí quando o jogador aceitou o Fluminense, aí o que... Cara, me falaram muito bem desse presidente do Santos, mas isso daí é jogar pra torcida também, né? Não, a gente não tá interessado em disputar jogador com um monte de clube, ficar fazendo leilão. Acho só vergonhoso. Uma semana fazendo isso. Pra na hora do que o jogador disse que aceita a proposta do Fluminense, que segundo o Ricardo Martins foi mais alta, eu vou falar já do valor, na hora que acontece isso, aí ele fala, não, a gente não tem interesse nesse tipo de modelo e saímos da negociação. Aí tá de sacanagem, pô, Rueda. Falaram bem pra caramba de você, pô. Aí você tá de sacanagem também, né? Pô, me ajuda a te ajudar, né, cara? Pô, enfim, vamos lá. Vamos fechar aqui essa questão. Sobre o Atlético Mineiro, sobre o Fluminense. A contratação, valor. Se for, de fato, a última proposta que a gente tinha sabia era de 400 mil, o Ricardo Martins trouxe o valor de 500 mil. O valor, o Fluminense tinha esse valor e foi claramente dedicado o valor que se investiria em Ricardo Goulart para Natan. Um pouco abaixo, obviamente, até porque tem aquela história, eu sempre uso exemplo aqui, de Daniel Alves do Vinho. Natan não tem uma história como Ricardo Goulart tem, né? Tem ali um contexto um pouco mais de aposta também por esse valor mais alto. Mas não era um valor que estava fora do planejamento do Fluminense, porque Ricardo Goulart não veio. Por mais que Germancano tenha vindo. E lembra da história do ou é Cano ou é Goulart? Então, financeiramente, só se essa diferença aí de, sei lá, era 800 para Goulart e virou 500 para Natan, e esses 300 completou para trazer Natan e Cano. Sendo bem sincero, entre só Cano, só Cano, entre só Germancano, só Ricardo Goulart e Natan e Cano, eu preferia o conjunto Natan e Cano, sendo bem sincero, é o que acabou de acontecer. Mas, opção de compra, isso tá me irritando de uma maneira inacreditável. E para poder fechar, agora a gente tem que saber do presidente do Fluminense, detalhes dessa negociação. Nem toda negociação a gente precisa saber detalhes. Tipo assim, eu não tenho que saber. David Duarte tem ali o valor da luva, mas com certeza não foi um valor muito alto, etc. Se me der pra curiosidade pra poder saber, eu não vou ser a primeira pergunta sobre David Duarte. Agora, sobre o Natan, essa transferência tem que ser falada. Temos que saber os detalhes dessa transferência. Não foi uma transferência muito comum. Foi uma semana de disputa do jogador com clubes que são... O Santos tem uma história gigantesca, o Fortaleza é emergente no mercado para jogar Libertadores, etc. Então tem isso tudo. E aí? A gente precisa saber os detalhes dessa negociação. Por que o Fluminense não colocou? O Atlético Mineiro não aceitou. Pô, e o Fluminense então não tirou 1 milhão? Porque o 1 milhão era pro Atlético. Não sei, a negociação ficou muito estranha com isso, mas gosto, já falei algumas vezes, da contratação do jogador. Vamos esperar confirmar nessa tarde e, claro, vai ter aqui uma opinião também, várias opiniões sobre o jogador no Raio X. É isso, até a próxima, valeu.